Porém, o dinheiro não gera autoridade, né? Se você tem capital econômico, mas não tem conhecimento técnico, não tem o capital cultural da advocacia, ninguém vai te respeitar. Fala, habitantes do mundo jurídico, vamos lá para mais um episódio aqui no canal, falar um pouquinho de sociologia e continuar naquele assunto que a gente começou no episódio anterior sobre os campos sociais. Para a gente entender melhor essa ideia desse game, desse jogo que está todo mundo envolvido, seja advogado no seu campo, seu subcampo da advocacia dentro do campo jurídico, ou seja, o que você for, médico, dentista, engenheiro, empresário, padre, jogador de futebol, jornalista, qualquer profissão, qualquer área, você também está atuando em seu campo. Então, a gente já falou aqui sobre os agentes dos campos, né? Dominantes, dominados, intermediários, desafiantes e subversivos. Mas hoje a gente vai entender um pouco mais a fundo como que se dá esse jogo. Esse jogo tem, como todo jogo, um troféu, ou vários troféus. E esses troféus, eles são determinantes para fazer os agentes do campo se movimentarem. Eles visam, concretizam, na verdade, o que se chama de marcadores de prestígio. Eles fazem parte de um processo de consagração daqueles profissionais. Então, dentro do jogo, a gente tem prioritariamente 4 tipos de capitais que foram aqueles ditos por Bourdieu, que é o capital econômico, o capital social, o capital cultural e o capital simbólico. Esses são os 4 principais, né? Mas a gente ainda tem, com o desenvolvimento da tecnologia e tudo que esse mundo digital que a gente vive hoje, a gente ainda tem o capital tecnológico, né, o capital algoritmo, o capital informacional e o capital de narrativa, tá? A gente vai explicar nesse episódio, então, os 8 capitais que são basicamente aqueles recursos necessários para a gente alcançar os troféus. Quando a gente faz parte do jogo, a gente busca acumular capitais para que a gente tenha mais recursos para disputar os troféus e conquistar o prestígio dentro da nossa profissão. Beleza? Estão me acompanhando? Então vamos lá, mas antes, aquele patrocínio gratuito que você dá ao canal, simples, rápido e fácil, dá aquele cliquezinho aí, porque se você está gostando do conteúdo, esse é fundamental para a gente decidir se vai continuar com esse projeto do canal ou não. O canal está começando, então cada comentário, cada clique, cada encaminhar do nosso vídeo para algum conhecido vai ajudar muito a gente a decidir se a gente segue nesse projeto, beleza? Bom, então o capital econômico, né? O que compõe o capital econômico? Basicamente, o capital econômico a gente vem lá de Marx, quando ele começa a escrever sobre o capital. O primeiro livro que fala sobre capital é o de Marx, conhecido, o livro que mudou a humanidade, mas Marx foca muito no capital econômico, nos recursos econômicos, nos meios de produção e tecnológico que estão à disposição dos burgueses, né, para fazer a disputa dentro do campo econômico. O Bourdieu ele já dá essa ampliada nessa visão, né, que capital não é só esse. Então, no momento que a gente vai pensar no capital econômico, a gente pensa no quê? Em caixa, em reserva de capital, em receita previsível e em margem saudável. Esses são os 3 fatores principais para a gente entender se uma organização ou se uma pessoa detém esse capital econômico. Isso traz, né, para a organização, para a pessoa em si, a capacidade de, por exemplo, investir em pessoas. Contratar os melhores colaboradores, os melhores trabalhadores, os melhores profissionais para fazer parte do seu trabalho, para adquirir um pouco do tempo desses profissionais para dentro da sua empresa, seu escritório, né? E também adquirir recursos tecnológicos, a melhor tecnologia, a melhor estrutura para compor aí todo o capital da sua organização. Isso é muito importante, a detenção do tempo, não simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, vamos dizer assim, né? A riqueza pela riqueza. Mas para uma organização, o capital econômico ele é essencial no sentido de permitir algumas vantagens competitivas. Então, o capital econômico ele te dá a possibilidade de ter poder de investimento, né? Capaz de investir na empresa, fazer projetos novos, inovar, a capacidade de correr risco, né? Enfim, então o poder econômico te dá isso aí. Também te dá
o poder de independência, né? Você não fica dependente de fornecedores, não fica dependente de concorrentes, não fica dependente das possibilidades e sazonalidades e variações que o seu mercado possui, né? A advocacia, por exemplo, é aquele caixa que faz assim, né? Cada mês tu acha que vai entrar um volume de dinheiro e nunca acerta. Então é importante ter esse capital para te prevenir e para te crescer, né? Muito se fala, por exemplo, que para te ter uma folha de pagamento de 100 mil reais, tem que ter no mínimo 300 mil de reserva na advocacia, porque senão 3, 4 meses com baixos honorários comprometem toda a saúde financeira, a estabilidade do seu negócio, e ninguém pode ficar sem receber a sua remuneração. Bom, o poder econômico também te dá influência, tem a capacidade de criar situações e ambientes e eventos e encontros que transmitam a sua mensagem, né? Então, você pode também usar o capital para criar situações que facilitem convencer as outras pessoas de alguma determinada ideia, né? Enfim, aí você pensa como que você pode usar ou como outros advogados usam isso na advocacia. Mas também serve para te elevar o nível de investimento básico e padrão dentro da tua área e com isso criar barreiras de entrada dentro da tua área, o que pode acontecer na advocacia. Claro, dentro da advocacia, essas imposições, esses recursos, eles estão muito limitados às regras do Código de Ética, do Estatuto da Advocacia, mas também não estão totalmente restritos a isso. Muitos escritórios de advocacia usam o poder econômico, principalmente na área empresarial, grandes empresas, o que a gente explicou lá no outro episódio, de atender os desconectores. Aí sim o poder econômico fala mais alto na hora de conseguir entrar nesse mercado. O capital econômico, ele é aquilo que te dá autonomia. Sem dinheiro não há autonomia e sem autonomia não existe poder real. Então, você não vai ser um big boss sem dinheiro. Não existe, beleza? Porém, o dinheiro não gera autoridade, né? Se você tem capital econômico, mas não tem conhecimento técnico, não tem capital cultural da advocacia, ninguém vai te respeitar. O segundo capital é o capital cultural. Capital cultural é aquele domínio técnico da profissão, é o conhecimento jurídico aprofundado, é a qualificação, né? Então, dentro do capital cultural, a gente tem como analisar a questão da qualidade dos advogados que compõem o escritório, né? Um escritório bom, um escritório forte, né? Esse escritório aí tem advogados com alta capacidade técnica jurídica, isso é indiscutível em relação a outros capitais, como tecnologia, influência nas redes sociais. Isso está emergindo, mas isso não se sustenta se tu não tem uma boa equipe técnica, uma boa atuação jurídica. Bom, então o capital cultural a gente verifica pela boa defesa nos processos judiciais, pela possibilidade de processos subirem para serem julgados no STF, no STJ, obterem as suas teses como repercussão geral dentro desses tribunais, né? O capital cultural também é possível visualizar quando advogados escrevem livros, artigos, né? São respeitados por palestras que fazem sobre o direito, sobre a questão jurídica em si. Bom, o capital cultural, ele é um capital que precisa ser sempre atualizado, se manter em dia, né? Você precisa manter o estudo atualizado sempre, ainda mais no direito, que tudo muda toda semana. Se tu parar, tu vai perdendo tudo. Vai perdendo o grande diferencial que tu tem. É mais ou menos como a academia, né? Se tu não mantém a dieta em dia, se tu não vai treinar, se tu não dorme direito, aquele shape, aquele músculo, aquele bíceps vão indo embora pelo ralo e tudo se acaba rapidinho. Até certo tempo atrás, o capital cultural ele era institucionalizado, né? A gente via o capital cultural com um monte de diplomas e certificados que o advogado costumava pendurar no seu escritório, né? Que estudou não sei aonde, que viajou não sei aonde, que fez intercâmbio, que fez MBA e tal. Hoje em dia, isso se dissolveu no ar, se desmanchou no vento, e o que importa realmente, de fato, é o que ele consegue fazer, o que ele aprendeu a fazer. Não importa se ele aprendeu como autodidata, não importa se ele aprendeu numa mentoria, num curso online, é isso que está sendo valorizado no mercado, não só pelos clientes, que para eles sempre isso teve valor, mas também no campo jurídico, no campo da advocacia, que vem
mostrando e dando referência às pessoas que realmente sabem fazer. Terceiro capital é o capital social, né? Isso é a rede de relações que o advogado mantém, que o Big Boss mantém. Então, essas relações, elas são internas e externas da organização. Dentro da organização, seja como colaborador, seja como Big Boss, seja como advogado técnico, teu relacionamento, ele é extremamente relevante, ele é um dos capitais dos recursos que você tem para crescer e ascender dentro da tua organização, se for um escritório grande. Então, mesmo no papel de estagiário, naquele momento que você está começando, cultivar as boas relações é fundamental para que a sua posição seja sempre respeitada. Externamente, a organização, a fazer um networking de qualidade, fazer parte de grupos de network com seus pares que agreguem valor, que te ajudem a estar, por exemplo, adquirindo capital cultural, né, sabendo das novidades, sabendo das boas informações, questões que estão sendo vivenciadas em outros escritórios, opiniões sobre teses jurídicas, compartilhamento de ideias sobre o futuro de algumas teses e decisões que seu escritório está investindo. Enfim, o capital social ele também não se restringe a profissionais da mesma profissão. Ele pode ser ampliado, por exemplo, para o seu banco, o seu contador, o seu médico, vários outros profissionais correlatos, né? Engenheiros, peritos, enfim, diversas pessoas, líderes comunitários, líderes sindicais, várias pessoas que fazem parte da comunidade podem contribuir direto ou indiretamente para que o seu escritório cresça. A forma mais óbvia é conseguindo outros clientes, mas também mantendo essa rede de relações saudáveis, consistente e atualizada. Essa rede de relações pode trazer uma série de vantagens e oportunidades para ampliar a posição do seu escritório dentro do campo. Então, a gente tem que entender que a hegemonia nunca é construída sozinha, né? A gente se eleva dentro do campo até a posição de dominante junto com outros pares, né? Em grupo, né? A hegemonia é uma tarefa de ser construída em grupo. Então, o capital social, a gente tem que ter a noção que ele reduz o CAC, por exemplo, né, para conquistar clientes. O capital social também te protege em momentos de crise e ele também acelera o teu crescimento em várias outras formas. Ele pode ser convertido em outras formas de capitais com a habilidade que você pode ter. Só que tem que entender que o capital social ele não é uma via de mão única, não é conseguir as coisas das pessoas. O capital social, ele verdadeiro e consistente, ele primeiro entrega e sem esperar nada em troca. No momento que tu faz uma boa rede de relações onde tu é servidor, onde tu pode ajudar as pessoas a alcançarem as coisas, com o tempo você pode pedir as coisas para as pessoas que elas vão te retribuir, sem parecer interesseiro. Um livro muito importante que todo advogado deveria ler na faculdade é o Livro Negro do Network. Ali ele ensina como fazer um capital social bem construído, um network bem sólido e bem profissional. Beleza? Anota aí, esse livro aí é fundamental para você conseguir evoluir nesse capital. Vamos então para o último capital, que é o capital simbólico. Se você já leu o Livro Negro do Network, então deixa nos comentários o que você achou dele, como ele pode contribuir na sua profissão. O capital simbólico, ele é o mais poderoso de todos. Parece que não, mas ele é o que todo mundo busca. Na verdade, se você for pensar, todas as grandes empresas mais poderosas do mundo trocam o seu capital econômico em troca de capital simbólico. O que é o capital simbólico? Prestígio, autoridade, né, e boa reputação. Como que isso acontece? Vai acontecer primeiramente pela sua história de vida, história profissional ou a história da sua empresa e tudo que ela foi construindo ao longo do tempo. Não só a questão de qualidade de entrega, né, de avaliação de pontos importantes, né, de serviço e de produto, mas também a conquista de uma visão de campo bem posicionada, coerente, estratégica, né? Então, à medida que você tem integridade, ou seja, que aquilo que você faz e o que você fala tem uma certa ligação, né? E todo o seu comportamento ele é consistente, ele não é volátil, né? As pessoas sabem o que esperar de você ou da sua organização, né? Por exemplo, do seu escritório, da sua empresa, independente em que fase, em que ponto do relacionamento aquela pessoa está lidando com a sua organização, né? Com o seu escritório, com a sua empresa, isso vai constituindo uma opinião nas pessoas.
vai constituindo uma visão sobre a sua marca. E toda essa reputação, ela pode te trazer prestígio. Esse prestígio vem e começa a aparecer através da citação de pessoas que são importantes no campo. Então, tem aquela frase que o Clóvis de Barros repete muito em relação ao Bourdieu, que é: os circuitos de consagração social são tanto mais eficazes quanto maior for a distância do objeto consagrado. Então, essa frase, ela significa que quando as pessoas estão mais distantes de você, tanto geograficamente quanto de posição social, né, elas vão ter um poder maior para elogiar sobre a sua pessoa, a sua reputação, a sua qualidade. E esse circuito de consagração, né, esse elogio recebido publicamente, né, ou esse troféu, esse prêmio, etc., ele vai ter um poder de influência maior no campo para respaldar esse seu capital simbólico. Então, na advocacia, quais seriam esses elementos que constituem aí o capital simbólico? Então, por exemplo, casos notórios que ficaram reconhecidos no campo ou ficaram públicos, prêmios legítimos reconhecidos pelos outros pares, por todo o campo, uma autoridade pública técnica construída por conhecimento jurídico notório, ou uma marca forte do escritório, né? Uma marca que seja consistente e reconhecida por grande parte dos advogados, ou ainda também uma reputação, uma história, né, na advocacia que ficou aí sendo respeitada pelos pares, né? Seja institucional, seja na carreira advocatícia, seja em determinado nicho de segmento jurídico. Então, vou dizer uma coisa que vocês têm que entender aqui no capital simbólico. O capital simbólico, ele faz o cliente confiar em ti mesmo antes de te conhecer. Então, ele transforma a competência em influência. E esse prestígio que o capital simbólico constrói, ele faz dissolver a resistência a não te contratar. Resumidamente, o capital simbólico, ele faz o CAC despencar lá embaixo e faz também você ser um imã de oportunidades de transformação de um capital pelo outro, principalmente no econômico, obtendo mais honorários, mas também alcançando mais oportunidades para o seu escritório. Bom, então a gente vai em outro episódio falar um pouco sobre os capitais mais atualizados, os capitais contemporâneos, vindos pelas novas tecnologias que se incorporaram aí, não só ao mercado jurídico, mas a todos os outros campos sociais, e que você vai conferir aí no próximo episódio, beleza? Se não se inscreveu aí no canal, se inscreve já e a gente se vê mais além.